reunião hoje fala sobre a libertação, né? Sobre liberdade, a liberdade, né? E eu queria aqui, rapidamente, assim elencar ou enumerar algumas promessas de libertação. Diz que vai livrar do laço do passarinheiro, que vai livrar da peste perniciosa, dos terrores da noite, das setas que voam de dia, né? Das pestes da escuridão, da mortandade, e o último versículo fala, inclusive, em longevidade. Existem tantas pessoas morrendo cedo. Fala que nenhum mal te sucederá. Diz que praga alguma chegará à tua tenda e te vai livrar também do dia da angústia. Eu queria aqui rapidamente destacar em tantas assim verdades aqui, pelo menos algumas. Primeiro que diz que o Senhor vai livrar do laço do passarinheiro. Eu queria destacar sobre o laço do passarinheiro pelo menos 3 verdades que eu acho que são muito importantes. Primeiro que diz que quando o Senhor vai livrar do laço, significa que você pode vir a cair num laço, né, e Deus te trazer o livramento. Poxa, muito importante quando você, às vezes, está numa determinada armadilha da vida e você detecta aquela armadilha e você se livra daquela armadilha. Contudo, o texto não fala simplesmente de alguém que vai ser livre de cair de uma armadilha, de um laço. O texto fala de alguém que já caiu também num laço e se encontra preso. Ora, eu acho que quando a gente fala em liberdade, em libertação, quando a gente fala em alguém que está cativo, você que está aqui me ouvindo, você que é um ser inteligente, e você vai ver claramente que muitas situações que você viveu e vive na sua vida, você tem consciência de que aquilo está errado, mas você não tem forças para sair daquela situação. Né? Nessa peça que nós vemos aqui hoje, né? A primeira coisa que fala é sobre bebida. E quantas pessoas estão cativas pelo vício do álcool? Quantas pessoas estão cativas pelo vício da droga? Quantas pessoas estão cativas na imoralidade sexual, em coisas que ela sabe que não deveria estar, mas que ela não encontra força para sair? A gente pode ter, assim, proporções diferentes, mas eu creio que cada um de nós já viveu ou vive alguma situação em que você olha para dentro de você e você não encontra força para sair daquela situação. Talvez o vício do jogo, o vício de um cigarro, que é uma coisa tão assim comum. A pessoa sabe que o cigarro faz mal. Está escrito, inclusive, no maço lá. A televisão fala disso. Tanta gente fala, mas você vê pessoas que estão assim presas, escravizadas ao vício do cigarro. E um terceiro aspecto que eu queria falar sobre o laço do passarinheiro, eu creio que é muito interessante a figura do pássaro e do passarinheiro. Porque o que acontece? Quem conhece alguma coisa, ou quem vai em algum lugar onde tem um pássaro preso, eu acho que tem uma coisa que chama muita atenção da gente. O pássaro, apesar de estar preso, apesar de ter sido cativo, né, por alguém, às vezes, sempre ele canta. A maioria, né, das pessoas que prendem é porque o pássaro canta. E é até bonito de se ouvir. Pode parecer até prazeroso para aquele pássaro estar numa gaiola, estar em algum cativeiro e estar ali cantando. E estar ali, talvez, com um cântico assim, talvez um dos mais belos. Mas, na verdade, ele pode estar cantando, mas, na verdade, ele continua preso. E eu acho muito interessante essa figura bíblica, porque nos fala de pessoas
que podem estar vivendo um quadro de prisão espiritual e, assim mesmo, parece que está passivamente presa, se permite estar presa e parece que, de alguma forma, até curte um pouco a sua prisão. Eu acho muito interessante essa figura. É possível que alguém esteja preso no vício da droga e acha que não está tão ruim. É possível que alguém esteja preso ao vício do cigarro, ou preso a algum tipo de imoralidade, que qualquer que seja, e possa achar que não esteja tão mal assim. Mas a verdade é que você é um escravo. A verdade é que o pássaro que está preso na gaiola, ele não é livre. Ele tem um dono. Ele tem alguém que domina, alguém que vai ali e que o alimenta. E é a realidade de muitas pessoas. Talvez você possa estar curtindo. Talvez você possa estar até cantando. Você possa estar achando que está uma maravilha, né, a tua prisão, mas você não é livre. E eu queria destacar aqui algumas verdades, algumas coisas que o texto diz. Diz que o Senhor também vai livrar da peste perniciosa. Nós vivemos dias de muitas pestes, de muitas enfermidades. Essa semana eu vi, alguém postou alguma coisa que diz assim sobre uma coisa muito contraditória. Nós vivemos um tempo de tecnologia, nós vivemos um tempo em que a medicina tem crescido, no entanto, as doenças também têm crescido, cada vez pessoas mais doentes. No início da semana eu estive no lugar e eu vi quantas pessoas estavam ali, pessoas doentes, pessoas novas, inclusive. Eu vi um rapaz em especial, ele devia ter menos de 30 anos. E mal ele conseguia se locomover, ele tremia o corpo inteiro. Havia uma doença muito forte, não sei exatamente o que era, mas ele tremia o corpo inteiro, das pernas até a cabeça, tremia muito. E o texto fala, né, que o Altíssimo, o Senhor vai te livrar da peste perniciosa, da enfermidade. Quantas enfermidades? Olha, no final da reunião, às vezes a gente, quando vai terminar, existe sempre uma relação de pessoas que estão pedindo oração por causa de enfermidade. Enquanto a medicina cresce, enquanto as faculdades estão formando tantos médicos, enquanto a tecnologia tem crescido, mas não acaba a enfermidade, não acaba a doença, não acaba a peste. Mas existe uma promessa. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Quantos podem dizer amém? Vai te livrar da peste perniciosa. Quantos podem dizer amém? Um outro texto diz que vai te livrar também do terror noturno. Olha, eu não sei quantas pessoas já passaram por problemas de insônia. Eu não sei quantas pessoas, às vezes, vê o dia clarear. Mas é uma coisa, eu já vivi uma situação como essa, é uma coisa muito triste. Porque, além de todo o desgaste que você tem físico, pelo fato de você passar a noite toda em claro, e você saber que no dia seguinte você tem as suas atividades para fazer, e você precisa de vigor, você precisa de força, ainda existe todo o desgaste emocional sobre a tua vida, e muitas vezes o desgaste até mesmo espiritual. Porque o texto está falando de terror noturno. Quantas pessoas, às vezes, ouvem vozes? Quantas pessoas são atormentadas por espíritos imundos? Quantas pessoas vivem desgastados emocionalmente, desgastados espiritualmente, sofrendo afrontas, sofrendo há anos situações que dominam e que trazem terror e que trazem medo. Parece que quando o dia vai anoitecendo, vai chegando a noite, parece que já começa o terror. Será que eu consigo hoje dormir? Será que eu vou conseguir hoje conciliar o meu sono? Será? E às vezes passa o tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E parece que a chegada da noite é o prenúncio de uma nova noite
né, de terror. Mas o texto está falando que vai livrar do terror noturno. Quantos podem dizer amém? Também diz que praga alguma chegará à sua tenda. Quantos aqui têm família? Quantos aqui são defensores da sua família? São protetores da sua família? Quantos aqui querem um bem do seu lar, da sua casa, dos seus filhos? Todos? Amém? Todos queremos o bem. Quanta maldição tem acontecido? Avós que geram filhos, os filhos que caem na mesma situação, que vivem as mesmas histórias, e os filhos que também são gerações e mais gerações que vivem as mesmas histórias. Muitas vezes histórias de separação, histórias de enfermidade, histórias de criminalidade, histórias de imoralidade sexual, histórias terríveis. O texto do Salmo diz que praga alguma, maldição alguma chegará à sua casa, à sua tenda. Quantos podem dizer amém? Sabe, aquele temor que você tem, daquilo que aconteceu no passado contigo, daquilo que aconteceu no passado com teu avô e com a tua avó. Sabe, aquela situação de, quem sabe, de demência mental que você já verificou na história da tua família. Falou, ó, vovô viveu, titio viveu, será que alguém aqui vai viver? A Bíblia está dizendo que maldição nenhuma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Quantos podem dizer amém? Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Quantos podem dizer amém? Eu queria, assim, concluir essa palavra, porque o que está contido aqui, o que está escrito, as promessas que estão escritas aqui no Salmo 91, não são mágicas. Não é apenas você ler e dizer, não, isso aí é para mim. Infelizmente não é. Se você observar no primeiro versículo do capítulo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Onipotente. Então essas bênçãos contidas aqui, essas bênçãos que eu só falei de algumas, mas que são tantas que depois você pode ler em casa, e talvez você já tenha meditado sobre essas bênçãos, elas são condicionais. Elas são bênçãos que estão, assim, Deus quer fazer com todos nós aqui, Deus quer fazer com toda a terra, né? Mas elas são condicionais. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente vai receber essas bênçãos. Irmãos e pessoas que estão nos visitando aqui, amigos que nos estão nos visitando, habitar no esconderijo do Altíssimo fala de um domicílio espiritual. É muito importante o nosso endereço, né? Você saber onde que as pessoas moram. Quando você vai em algum lugar, algum estabelecimento, algum consultório médico, as pessoas querem saber onde você mora, qual é o seu endereço. E aí você fala, ó, Avenida Vitor Rocha, tal. Você dá o teu nome, o teu endereço, você dá a tua referência, o número da sua casa, o apartamento que você mora. O texto fala também de um domicílio espiritual. Será que Deus tem sido, assim, a tua habitação? Porque morar com alguém fala de uma aliança. Morar com alguém fala de um relacionamento próximo. Você mora em casa, normalmente com seus pais, que você tem uma história, uma aliança. Você mora com tua esposa, que você se casou com ela, e você tem uma história, e você tem uma aliança. Não dá para tentar viver uma vida de bênçãos de Deus se nós não estamos debaixo da habitação, se não temos uma aliança com Ele, se vivemos uma vida totalmente descompromissada com Deus. Não dá para requerer
tantas bênçãos que estão contidas, não somente nesse texto que nós lemos, mas em muitos outros textos que nós lemos. E eu queria fazer uma pergunta nessa noite: qual é o teu domicílio espiritual? Né? Aonde é que o teu coração está firmado? Está firmado em você mesmo? Está firmado no recurso financeiro? Está firmado na ciência? Está firmado no plano de saúde? Né? No salário que recebe no final do mês? Onde é que está fundamentada a tua vida?